Olá, turminha. Vamos começar então mais uma tarde de atividades. Vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar o cabeçalho completo com letra cursiva, letra de mão, tá? E anotar as atividades que vão ser feitas hoje a partir de cada um dos livros aí que vocês têm. Então, língua portuguesa, nós vamos trabalhar com a página 104, em matemática 99 e no livro interdisciplinar as páginas 38, 39 e 40. Começando por língua portuguesa, nós vamos então lá para a página 104. Vamos continuar com exercícios sobre histórias em quadrinhos. Na história Que Bagunça, Maurício de Souza brincou com as linhas demarcatórias dos quadrinhos, isto é, o espaço onde a história é desenhada. O mesmo recurso foi usado nas tirinhas a seguir. Leia e comente com os colegas o que deu humor a cada tirinha. Quem não for participar da aula online vai ler e vai escrever ao lado de cada uma das tirinhas aí qual foi o recurso que deixou a tirinha engraçada, tá? Então vamos começar aqui com a número 1. Começa aqui com o primeiro quadro. Então a 1 é do Cascão, né? Primeiro quadrinho, cabrum. Aí o segundo, chuá. E o terceiro, olha o que começa a acontecer aqui, tá? Do quadrinho de cima vem para o quadrinho de baixo. Depois 2, a da Magali. Ela está aqui pulando, tentando alcançar aqui as frutinhas da árvore. Aí ela tem uma ideia. E qual foi a ideia dela? O que ela fez para conseguir pegar todas? Tá? E aí também vocês vão escrever o que tornou essa tirinha engraçada. E a última aí é a do Cebolinha. Então, o Cebolinha vem correndo na prancha, dá um pulo e olha o que acontece com ele, tá bom? Então, escrevam com as palavras de vocês o que deu humor a cada uma dessas tirinhas. Na sequência, vamos para a página 99 do livro de matemática. Nós vamos continuar trabalhando com multiplicação ali a partir de reta numérica, tá? E aí, então, Ronaldo alinhou 10 tijolos. Cada tijolo mede 30 centímetros. Então, um tijolo 30, o outro mais 30, por isso chega nos 60. Depois, o próximo mais 30, aí dá 90, mais 30, dá 120 e por aí vai. Complete a reta numérica que representa essa situação com os números até o 10º tijolo. Então, lembrando que cada um tem 30. 30, 60, 90, 120, 115. E quais vão ser as próximas medidas aqui, tá? Responda, qual é a medida do comprimento em metro desses 10 tijolos alinhados? Então, todos eles juntos dá quanto em termos de medida de metros, tá? Aí vamos para o exercício número 4. Rita fez um caminho com pedras quadradas da entrada de sua casa até o portão de saída. Então, tem aqui o telhado, aqui o portão e aqui estão as pedras. Se cada pedra tem 60 centímetros de largura, quanto mede todo esse caminho? Lembrando que as pedras são quadradas, tá? Então, se são 60 de largura, qual lado que mede 60? E aí, então, vocês vão calcular todo esse caminho pensando aqui nas informações que foram dadas. Sim, o mapa abaixo mostra a distância em linha reta entre as cidades de Uruguaiana, então aqui, até Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Leia o que Malu está dizendo e responda a questão feita por ela. Então, vamos lá ver o quadrinho aqui o que ela diz. Cada um dos trechos indicados por esse espacinho aqui, ó, esses dois risquinhos, corresponde a 150 metros. Então, se cada espacinho desse é 150 metros, qual é a distância entre Uruguaiana e Cruz do Sul? Vocês vão responder aqui embaixo. Terminamos então a parte de matemática, nós vamos lá para as atividades do livro interdisciplinar. Vamos trabalhar com 3 páginas diferentes, vamos falar sobre o fogo e a transformação aí de algumas matérias, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o controle do fogo. Então, o que tem aqui? Que há cerca de 1 milhão de anos, os hominídeos, eles começaram então a produzir o próprio fogo. Por que só a partir desse tempo, dessa época que começou a produzir? Porque até então, eles só usavam o fogo que aparecia no ambiente naturalmente. Como, por exemplo, quando um raio caía e incendiava uma árvore, incendiava a floresta. Tá? Eles aproveitavam essas chamas aí que eram produzidas pelo raio, incendiava algo,
e usavam o fogo para eles. Mas, com o tempo, eles foram percebendo que quando eles esfregavam algumas rochas umas nas outras, era possível sair faíscas. E a partir dessas faíscas, era possível ter o fogo. E aí, com essa descoberta, então, eles passaram a controlar o próprio fogo, deixando de depender só da natureza, dos raios que caíam. E aí, eles podiam se aquecer com esse fogo, podiam cozinhar alimentos e também espantar os animais que tinham medo do fogo, tá? A partir disso que eu acabei de explicar e ler para vocês vão responder 3 questões. Como que esses hominídeos tinham acesso ao fogo antes de descobrir como produzi-lo? Então, antes de descobrir que esfregando uma rocha na outra, por exemplo, poderia gerar faísca, tá? Então, de onde eles tiravam esse fogo? Depois, 18. Como os hominídeos perceberam que podiam produzir fogo? Então, o que essa descoberta significou? Lembra que antigamente eles só usavam o fogo dos raios, que incendiavam florestas. E depois, como que eles perceberam que isso pode acontecer? E a partir daí, que significado trouxe isso para a vida deles? E aí, com a descoberta então desse fogo, os hominídeos deixaram de consumir apenas alimentos crus e passaram a cozinhá-los. Quais transformações você consegue perceber quando estão cozidos? Então, aqui é a tua resposta pessoal. Por exemplo, uma carne. Qual que é a diferença de comer uma carne crua e uma carne cozida, uma carne que passou pelo fogo? Tá bom? Aí nós vamos para outra página ali, vamos continuar falando agora das transformações que o fogo trouxe, tá? Essa descoberta do fogo. E aí, o que a gente vai ver? Que alguns alimentos eles vão se transformando conforme o aquecimento do fogo. Então, a queima da madeira, por exemplo, vai transformar a madeira em carvão ou cinzas, tá bom? Além disso, essa queima da madeira ainda produz o gás carbônico, que vai se espalhar pelo ar. E aí a madeira que era original, então, se transforma em carvão ou cinzas, em gases carbônicos, se transforma em outros materiais. E aí, os materiais, a gente vai ver que eles se transformam não apenas quando eles são colocados no fogo, mas também quando eles são colocados ao resfriamento. Então, o fogo é quando aquece demais e, por outro lado, tem quando resfria. E um exemplo disso é a água, que quando congela, por exemplo, chega a 0 graus, ela se transforma em gelo, tá? Então, é uma das transformações. E aí, uma outra forma de transformar esses materiais aí é também pela exposição à luz. Então, pode-se colocar no fogo, pode-se, que vai aquecer bastante, pode-se resfriar, abaixar bastante a temperatura ou deixar exposto à luz. E aí as coisas vão se transformando. Uma coisa disso, do tempo da exposição à luz, é o papel, por exemplo, que fica amarelado. E aí vem aqui para vocês algumas ideias para vocês que vocês podem fazer junto com a família ou observar as mães, as pessoas que cozinham na casa de vocês, tá? Por exemplo, quando põe uma colher de manteiga na panela, o que acontece com aquela manteiga? Que pode ser um tablete de manteiga ou uma colher, um pouquinho dentro de uma panela quente que está no fogo. E ao mesmo tempo, o que acontece se a gente colocar um suco natural, um copo de água, uma forminha de água dentro do congelador, tá bom? Então fica aí para vocês observarem esse tipo de transformação que pode acontecer com os materiais, tá bom? E na sequência vamos falar de mais algumas transformações aqui, algumas mudanças, que elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. O que é isso? Reversíveis é quando você transforma e pode voltar a ser o que ela era antes. E o irreversível é quando não é possível voltar a ser o que era antes, tá bom? Então, um exemplo, por exemplo, de mudança reversível, de transformação reversível, é a água. Ela pode ser resfriada e virar gelo, tá? E depois ela pode ser tirada ou aquecida e se tornar água novamente. Agora, mudanças irreversíveis aqui são aquelas que não voltam a ser o que era antes. Então, um exemplo aqui que traz o texto
É o ovo, que depois de ser cozido, por exemplo, ele não vai se tornar cru novamente, não tem como. Ou aqui na panela, a gente vê, por exemplo, a pipoca. É o milho que se transforma em pipoca, não tem como voltar ao que era antes, tá bom? Agora você vai escrever aí a condição a que os materiais mostrados nas imagens foram expostos. Então, eles foram condições de aquecimento, de aumento de temperatura ou de resfriamento, diminuição da temperatura. Vocês vão escrever aqui embaixo. Quando eu coloco uma água no fogo, eu estou aquecendo ou resfriando? Quando eu taco fogo no papel, eu estou aquecendo ou resfriando? E quando eu pego um chocolate aqui que vai ser moldado, olha aqui que eu começo a pôr forminha na forma líquida. Ele foi aquecido ou resfriado, tá bom? E aí, a partir dessas 3 imagens, então, vocês vão dizer quais imagens representam mudanças reversíveis, ou seja, que pode voltar a ser como antes, e quais são irreversíveis, que não tem como voltar a ser como antes, tá bom? Então, aí vocês colocam imagem 1, 2, 3, quais são as reversíveis e quais são as irreversíveis. E por último, vocês vão pensar em situações do dia a dia de vocês aí em que tem transformação de materiais, tá bom? Vocês vão descrever então uma situação em que ocorre uma mudança que é reversível, que ela acontece, mas ela pode voltar a ser o que a matéria pode voltar a ser o que era antes, e depois uma mudança que é irreversível, que acontece com resfriamento ou com aquecimento e que não tem como voltar mais a ser como antes, tá? Qualquer dúvida me envie em áudio mensagem. Não se esqueçam de me enviar as fotos das 3 atividades aí, de língua portuguesa, matemática e interdisciplinar.